Ciao a tutti e benvenuti! Começa agora mais uma aula do nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. Nossos vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira, onde eu estou ensinando vocês o crochê do básico e principalmente os pontos que eu mais utilizo aqui no meu trabalho. Então hoje a nossa aula já começa a ser um pouquinho sobre textura, pontos com textura. Aos poucos a gente está avançando juntos em todos esses aprendizados. E hoje a gente vai falar de um ponto muito queridinho no mundo do crochê, na verdade dois, porque eles são diferentes. Eles parecem iguais, mas eles são diferentes, que é o ponto pipoca e o ponto bolha ou ponto bola. É a mesma coisa, tá? E hoje eu vou explicar a diferença entre esses dois, começando pelo símbolo deles no diagrama. Eu vou deixar aqui do ladinho a imagem que eu sempre coloco para vocês e vocês vão ver que o símbolo do ponto pipoca, ele vai ser ali sempre marcando 3 a 5 pontos altos e vai ter um desenho de uma correntinha em cima, uma bolinha no topo. Já do ponto bolha ou ponto bola, não, vai estar só os risquinhos marcando os pontos altos, né? A quantidade de pontos altos. Para o ponto bolha, são mais ou menos de 3 a 6 pontos altos para a gente criar a textura. O ponto pipoca eu sempre faço com 5, eu nunca faço com menos, independente da textura do fio, mas isso é muito pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui este casaco que ele é todo em ponto pipoca e ponto rede, que a gente vai aprender na próxima aula, ponto vazado. Aqui eu dei uma mesclada. E aqui, no caso, é uma peça feita com algodão e eu usei também 5 pontos altos para criar as pipocas. E aqui na aula de hoje eu estou usando uma lã um pouquinho mais grossa e também são 5 pontos. Então, passada essa parte de saber qual é o símbolo deles, vamos aprender o nome desses pontos em inglês e em italiano antes de iniciarmos a execução. Em inglês, o ponto pipoca é o popcorn stitch, realmente referente ao ponto pipoca, a palavra pipoca em inglês. E também o popcorn é usado na Itália, dizendo punto popcorn ou punto popcorn, um pouco em italiano, em inglês italianado. Já o ponto bolha em inglês é o ponto bubble e em italiano é o punto nocciolina, fazendo referência à nocciola, que é tipo uma amêndoa, uma nozes em italiano. Então, dito tudo isso, vamos para a execução desses pontos. Eu espero que vocês estejam gostando, né, de todo esse conteúdo. Então, feedbacks, comentários, dicas são muito, muito bem-vindas. E agora, bora praticar! Vamos iniciar com o ponto pipoca. A amostra, como sempre, começa do mesmo jeito, carreira de correntinha e 2 carreiras de ponto baixo, que eu já ensinei para vocês, e aqui o ponto alto no primeiro ponto, que eu também já ensinei para vocês. A pipoca, gente, são 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, ou seja, no mesmo espaço, como eu estou demonstrando no vídeo. Então, vamos colocar 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Estamos agora tecendo o 5º e último ponto e agora a gente vai inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto que a gente fez, pegar a laçada que a gente deixou aqui do último ponto e a gente vai simplesmente puxar sem fazer ponto nenhum, dessa forma que eu mostrei para vocês. E assim se forma a pipoca. Aqui no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto normal, só para vocês verem como o ponto pipoca tem textura, como ele tem relevo. Então, esse é o resultado do ponto pipoca. Vamos fazer mais um aqui na seguida. Gente, amostras são muito importantes para vocês irem treinando a mão e principalmente tensão de ponto.
O ponto não pode ficar tensionado, não pode ficar repuxado, senão isso vai danificar todo o trabalho. Então, aproveitem a amostra para treinar a mão. Aqui, novamente, eu fiz os 5 pontos altos. Cuidado para não pegar esse ponto que a gente fez entre um pipoca e outro. É para pegar, inserir a agulha na cabeça do primeiro ponto alto que a gente fez dos 5. Laçar a laçada que a gente deixou em aberto do último ponto feito e puxar de novo dessa forma. Aqui na sequência eu vou fazer 2 pontos altos, porque agora eu vou ensinar vocês uma outra forma de fazer o ponto pipoca que vocês vão ver em receitas futuras. Então, eu tô fazendo 2 pontos altos para dar um espaçamento legal entre as pipocas que a gente fez primeiro e as pipocas que a gente vai fazer agora. A gente vai continuar fazendo 5 pontos altos em cada espaço, né? No espaço ali que a gente escolheu para fazer o nosso ponto pipoca. Então, eu tô fazendo o terceiro ponto ali, agora o quarto e agora o último, o quinto. E dessa vez eu não vou fechar. Eu vou deixar esses 5 pontos aí quietinhos. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, porque eu estou fazendo, né, um ponto alto para separar uma pipoca da outra. E aqui a gente tem os 2 últimos pontos de base. Eu vou fazer mais 5 pontos altos aqui sem fechar. Vou deixar todos eles ali e um ponto alto no último ponto da base. E vocês vão ver que tá assim, ó, tudo engruvinhado, esse monte de ponto aí, não se assustem, vai dar tudo certo. Aqui o último ponto alto da carreira e vai tá assim, gente, todo errado, tudo engruvinhado, todo torto e é normal. A gente vai fechar essas pipocas pelas costas, então a gente vai fazer uma correntinha, virar a nossa amostra. Aqui é o primeiro ponto alto de lateral que eu já expliquei para vocês nas aulas passadas. E esse próximo aqui, esse próximo ponto são aqueles 5 pontos da pipoca. Então, a gente vai laçar o fio, inserir a agulha pela cabeça do ponto da frente, de trás para frente, e laçar de novo ali no quinto e último ponto da pipoca e só então fazer um ponto alto. Então, vocês entenderam que a gente fechou a pipoca pelas costas dela? Vamos de novo. Esse aqui é aquele ponto alto que eu fiz para separar uma pipoca da outra. E agora, de novo, a gente vai inserir a agulha por trás, ali, né? De trás para frente, na cabeça do ponto, com calma e atenção. E o quinto ponto ali da pipoca, a gente faz a mesma coisa. Puxa o fio. Aqui a gente vai fazer o ponto alto que vocês já estão treinando. Eu espero que estejam com as mãos bem treinadas. E agora aqui são os pontos em sequência, né, da carreira anterior. A gente vai colocar um ponto alto em cada ponto de base. Lembrando que a pipoca é feita com 5 pontos, mas ela conta como um ponto de base. Senão a gente vai fazer aumento se vocês fizerem mais de um ponto por ponto. Então, é ponto sobre ponto, sem aumentos. Façam com cuidado, com atenção, porque a mesma quantidade de pontos que a gente tem no início, a gente tem que ter no final da amostra, porque a gente não está ainda trabalhando aumentos e diminuições de ponto. Então, é só ponto em cima de ponto e a pipoca conta como um ponto. Aqui eu já estou fazendo o último ponto da carreira, da parte de trás da nossa amostra. E agora eu vou virar para vocês e tcharam! As nossas pipocas. Então, dá para ser fechada das 2 formas. Então, essas são as 2 maneiras de se fazer o ponto pipoca e agora a gente vai dar sequência com a segunda amostra para fazer o ponto bolha. Com o ponto pipoca, a gente trabalhou com pontos altos entre os pontos pipocas, certo? No ponto bolha, a gente vai trabalhar com pontos baixos. Então, eu fiz 3 carreiras de pontos baixos, iniciei a 4ª carreira com 2 pontos baixos aqui no início. E a gente vai agora dar início ao ponto bolha, porque ele é feito pelo lado avesso da peça. Então, a gente laça o fio, insere a agulha e faz um meio ponto alto, tá vendo? A gente não fecha o ponto alto, ele fica ali sem fechar.
E assim a gente vai seguir fazendo 5 pontos altos sem fechar, todos no mesmo ponto de base como fizemos com o pipoca, só que dessa vez aqui sem fechar. Feitos os 5, a gente vai laçar o fio e fechar todos de uma vez. E agora, para dar o efeito da bolha, a gente vai inserir a agulha no próximo ponto de base e fazer um ponto baixo, esse sim um pouco mais apertadinho. E assim nasce o ponto bolha. Ele é trabalhado na parte de trás da nossa amostra, então por isso que eu fiz 3 carreiras de pontos baixos para começar essa amostra. Agora eu fiz só mais um ponto baixo e de novo vamos fazer o ponto bolha. De novo, 5 pontos altos no mesmo ponto de base, sem fechar, porque fecharemos todos de uma só vez e assim daremos o efeito do ponto bolha. Então, aqui eu fiz os 5 pontos altos sem fechar. Agora eu vou laçar o fio e fechar todos de uma vez. E no ponto de base seguinte, um ponto baixo. E assim é o efeito do ponto bolha. Faremos pontos baixos nos 2 últimos pontos de base. Estamos aqui fazendo o último ponto baixo dessa carreira. Agora a gente faz uma correntinha e vira a nossa amostra. A parte da frente do ponto bolha vai ser sempre ponto baixo sobre ponto de base da carreira anterior. Muita atenção para não pular nenhum ponto, fazer um ponto em cada ponto, para a gente continuar com a mesma contagem de pontos com as quais a gente começou a nossa amostra. Esse trabalho tem que ficar bem retinho. Aqui a mesma regra do ponto pipoca vale para o ponto bolha, ele é um ponto só, então é só um ponto que vai sobre ele também. Então, aqui, gente, nesse momento em que estamos nas aulas, a gente ainda não começou a matemática do crochê. Então, não importa com quantos pontos vocês vão fazer as amostras até agora, ok? O importante é que, ao começar a amostra e terminar a amostra, elas tenham a mesma quantidade de pontos. Então, aqui, o ponto bolha, ele é mais fechadinho, porque ele é todo feito em pontos baixos. Essa é a textura da bolha, ela fica bem aparente. Então, aqui eu tô, de novo, reforçando sobre um ponto só em cima do ponto bolha. Muita atenção nesse início que vocês estão começando a aprender sobre o crochê. É essencial que o trabalho fique bem retinho, bem feitinho. Então, tem que treinar bastante a mão para as nossas futuras aulas, para os nossos futuros projetos juntos. Aqui o ponto pipoca, que é um pouco mais alto, que a gente faz com os pontos altos, e o ponto bolha, que acaba sendo menor e mais fechadinho por conta dos pontos baixos. Aqui bem de pertinho para vocês o casaco, todo em ponto pipoca e ponto rede. O ponto rede é a nossa aula da semana que vem, esse ponto vazado. Então, gente, é um casaco inteiro com fio de algodão e lurex, todo colorido. A manga também é ponto bolha. Aqui é o ponto punho, que a gente vai aprender mais pra frente. E isso é crochê. Eu espero que vocês gostem. Um beijo!